Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês novamente nesse estudo bíblico que será postado às 20 horas dessa terça-feira, só que eu e o pastor Horst estamos aqui gravando às 5h15 da tarde aproximadamente, porque hoje às 19 horas nós temos uma reunião do Conselho Distrital online, pastor? Então não dá para estar ao mesmo tempo em dois lugares. E a gente não queria também deixar de você ter o estudo, então esse estudo está sendo gravado nesse horário. As perguntas, as dúvidas que vocês tiverem podem fazer, depois nós responderemos. E também pedidos de oração, que depois da reunião do conselho a gente se compromete a orar por vocês também. Boa tarde, pastor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, pastor. Então nós queremos começar o nosso estudo, continuando a leitura de Colossenses, e ver nesse livro o que Jesus tem feito por nós, o que fez por nós, e a partir do versículo 24, que nós terminamos a leitura no 23. Isso aí, a partir do versículo 24. Então, o pastor quer começar com uma oração? Começamos orando, então. Gracioso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela alegria de mais uma vez podermos nos encontrar aqui nesse lugar, nesse espaço virtual, para termos esse momento de reflexão, esse momento de meditação na Tua Palavra. Venha estar conosco, com Teu Santo Espírito, dando-nos sempre rica medida dEle, para que Ele nos possa ensinar e, sobretudo, também nos levar a praticar e viver a Tua Palavra. Abençoa-nos nesse momento de estudo e abençoa todos aqueles que vão receber esse estudo em seus corações, para que também possam usufruir e vivê-lo no dia a dia. Estamos aqui, ó Pai, na Tua presença e oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Então a gente vai começar a leitura. Eu vou ler, posso começar? Ok. Primeiro capítulo de Colossenses, capítulo 24, que diz assim: Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível. Aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Porque, embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês, e fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Acho que até aqui a gente tem algumas coisas já para comentar, Isso aí. A primeira, que sempre gera dúvida, é essa questão de completar os sofrimentos de Cristo em favor de vocês, da igreja. Parece que a obra de Jesus teria sido incompleta, na primeira leitura,
Que quando Jesus falou está consumado lá na cruz, então agora precisa ser completado, né? Então, essa é sempre uma dúvida que causa quando a gente faz essa leitura. O que faltava completar na obra de Cristo? Então, as pessoas precisam conhecer a verdade, né? Conhecer a obra de Cristo. E Paulo dedicou a sua vida para que o Evangelho alcançasse as pessoas. Então é nesse sentido, né, também que o sofrimento dele completa a obra de Cristo. Não que ele, com o sofrimento dele, ajudou, expiou junto a Deus os nossos pecados, né, pastor? Mas foi através ali dele dedicar a sua vida, passar pela prisão, é que o Evangelho também foi semeado, né? Então é nesse aspecto que eu entendo que o sofrimento de Paulo em favor dos cristãos completa, né, no sentido que faz chegar a mensagem até as pessoas. É importante a gente ter essa compreensão, né, porque como bem colocaste antes, né, então a gente vai chegar à conclusão de que o está consumado não está consumado, né? Mas ali não, ali está consumado, né, ali está definitivamente completa toda a obra de Cristo, né, que ele faz e realiza, né? Aqui justamente esse sentido, né? A gente se ajuda a completá-la no sentido de levar ela ao conhecimento das pessoas, né? Deus usa os discípulos, usa os apóstolos, usa cada um de nós, né, para que essa mensagem possa chegar ao coração de cada pessoa, né? Como crerão se não há quem pregue, né? Exatamente. Então é importante a questão da pregação, da semeadura, e isso ainda vale para nós hoje, né, gente? O nosso papel como testemunhas também é que a gente, através da nossa vida, das nossas ações, da nossa palavra, a gente também semeia o Evangelho para que os nossos amigos, os nossos familiares conheçam a obra redentora de Jesus, né? Porque muitos ainda não conhecem. É impressionante como tem gente que ainda não acredita, não confia, nunca ouviu falar de Cristo e da sua obra na cruz. É incrível. E o importante sempre é a gente ter essa convicção, né, de que a gente vai falar da obra de Cristo revelada na palavra, né? Não aquilo que algumas pessoas imaginam que possa ter sido a obra de Cristo, né? Porque muitos colocam às vezes, assim, vamos dizer assim, na boca de Deus, uma imaginação, um pensamento, palavras que efetivamente não são bíblicas. Que Deus nunca falou, né? Exatamente. Então eles criam, mas Deus deveria ter, né? Jesus deveria ter. E aí vai colocando uma imaginação pessoal e particular do que seria a obra de Cristo, né? É verdade. E na verdade, conhecer a obra de Cristo é fazer justamente isso que o apóstolo Paulo faz. Ele conhece ela a partir da palavra, a partir daquilo que Cristo revela para ele, e aí ele completa ela, colocando ela no sentido assim de que ela se torna completa no coração das pessoas. Ela em si está completa, mas ela vai se tornar completa no meu coração quando eu conheço essa obra completa, aquilo que Cristo completou na cruz. E isso que o senhor está falando fica claro no versículo 27, porque o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça, né, que ele, aliás, conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. Isso. E aí tem gente que fica inventando os segredos, o mistério, né? E ele aqui já responde, né? Que o mistério, e todo esse mistério, nós anunciamos no 28 a Cristo. Isso aí. Né? Esse é o mistério. No próprio 27 ele diz, né? O segredo é este. Ele diz, Cristo está em vocês. Exatamente. Porque lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Eu, lendo esse texto aqui, eu me lembrei de um congresso nacional da GELB, que aconteceu em Cuiabá no ano de 2005. E o tema, né, era baseado nisso aqui, né, que na época era o segredo acabou, né? Isso. Foi um tema muito genial que foi criado pelo pastor Anselmo, professor do nosso seminário, né? Ele era conselheiro da GELB na época junto comigo, e ele trouxe essa frase, né? Esse tema, né? Baseado nesse texto aqui, né? Um tema assim que é chamativo. E naquela época, eu acho que eu fiz até uma pesquisa, porque eu falei lá, eu dei uma oficina, e eu pesquisei a palavra segredo. Eu até brincava que você queria saber o segredo para ser rico, era escrever um livro com a palavra segredo, porque tinha, naquela época, mais de 900 títulos no mundo
que usavam a palavra o segredo do sucesso, o segredo para ser feliz, o segredo. Então era... E tinha um livro, se não me engano, chamado O Segredo naquela época, que foi um best-seller, né? E é curioso, né, por exemplo, é que esse segredo, que é Cristo unido a nós, como Deus fez muita gente não enxergar. Sim. Eu estava fazendo uma leitura sobre um texto, olhando ali para João, eu sou, Sim. e comparando também com Números 21, onde tem a serpente que é levantada, ali era um artigo que ele lembra também que na crucificação há a exaltação de Jesus, porque levantado, né, também tinha essa coisa da exaltação. E ele fala que essa mensagem ali, ela foi uma pedra de tropeço para os judeus, porque onde já se viu o rei, o Messias, morrer, porque o reino do Messias ele duraria para sempre. Então veja como a gente é abençoado da gente conhecer o segredo. Deus deu para nós, né, o conhecer desse segredo através da ação do Espírito Santo em nós. Então nós fomos privilegiados com a graça de Deus. E se você crê em casa que Jesus é o teu Salvador, que Ele está em você, Ele habita o seu ser, né? Olha que graça, né? Que amor imerecido é esse que faz com que isso faça parte da nossa vida, e ela deveria fazer de maneira tão grande parte da nossa vida que esse segredo mexe com a minha vida, né? Mexe com tudo. Aqui no começo do capítulo 2, quando ele retoma o tema do segredo, né? Ele diz ali, o apóstolo Paulo, ele fala da compreensão, né? Diz assim, eles fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo, né, de Deus. E ele diz, esse segredo é Cristo. E aí ele traz um detalhe importante aqui, que ele diz, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Quer dizer, comparar Jesus com uma chave, né? É a chave que abre, né? E o segredo exatamente é isso, né? Porque o segredo é a chave que abre. Exato. Nem toda chave abre a porta, né? Exatamente. Se tu conhece o segredo, tu abre a porta, né? Que tem segredos. Né? Se tu não sabe, tu pode mexer o que tu quiser ali, que tu não vai abrir isso, né? Então, muitas vezes, a gente até às vezes usa, assim, como uma ilustração, como se a chave, né, fosse a fé da gente, né? E não é, né? A chave é o segredo, o próprio Cristo. É o próprio Cristo, né? Então o próprio Cristo que é essa chave. Sem Ele, não abre. Entra essa questão aí, entra um grande desafio para nós, né, que vivemos uma sociedade plural, que é exatamente essa questão. Ele é a chave. Aí volta lá em João, que fala várias vezes, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Às vezes ele nem coloca um complemento, ele só diz eu sou, né? E associa a Deus quando se apresenta lá no Antigo Testamento, que fala eu sou o Deus de Abraão, eu sou, né? Quer dizer, Jesus dizendo, olha, eu sou Deus. E aí hoje a gente vive numa sociedade plural, que quando eu afirmo assim que só tem uma chave que abre os céus, eu posso ser acusado inclusive de ser sectário, herético, fundamentalista. E de fato a gente né? O cristianismo é fundamentalmente exclusivista, né? Não tem como negar isso. Essa é uma peculiaridade, né, da fé cristã, né? Porque ela é exclusiva, né? Ela não divide isso com nada, né? E com ninguém, né? Então é Cristo e é Cristo, né? Não tem outra alternativa, né? Essa é uma questão que é muito importante para a nossa vida cristã, viu, gente? Não dá para pôr um pé em cada trilho, né? Exatamente. É Cristo ou não é? Não tem veja bem. Não, mas todas as religiões são boas, pastor. Olha, humanamente, às vezes fazendo boas ações, a grande maioria é boa aos olhos humanos, né? Faz o bem, mas isso não garante que vai... Eu brinco, na minha casa ali, a gente tem várias portas e várias chaves, mas nem todas, se eu levantar à noite e precisar ir no banheiro, se eu abrir a porta errada, eu não vou chegar no banheiro, né? Tem a porta certa, o caminho correto. E na minha casa, para o meu banheiro ali, só tem um caminho. E para a cozinha também, só tem um caminho. Então, se eu quero abrir a geladeira,
também só tem uma porta ali, a geladeira, não tem duas. E às vezes espiritualmente parece que, não, vários caminhos levam a Deus, porque Deus é um só. Exatamente, Deus é um só, né, que se revela na palavra de Deus, como o pastor lembrou muito bem. O segredo não está fora daqui, não é numerologia, né, na Bíblia, é claro o texto, só que ele só faz sentido quando o Espírito Santo age no nosso coração. Ele é que nos dá a sabedoria, o entendimento para compreender isso. E o importante é isso, né? Se a gente olha, por exemplo, consegue visualizar essa imagem, né, de Cristo ali, completando a obra, quando ele está ali na cruz, né, dizendo está consumado, né? Então, olhar para aquele momento, né, aquele acontecimento da morte de Cristo, né, como sendo a chave, né? É isso que abre a porta dos céus para mim, né? Essa é a chave, né? Por isso Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Quer dizer, não tem outro caminho, não tem outra porta, não tem outra, né, não tem alternativa, né? É Ele, né? Os outros caminhos são todos caminhos sem saída. Quando ele chega diante da morte, acabou. Como lembraste antes, né? Quando as pessoas dizem todas as religiões são boas, né? A gente pode dizer, sim, elas são boas no plano horizontal, aqui, no plano, né, humano. Aqui, né? agora. Agora, para a salvação, não tem outro caminho, é só Jesus. Assim, a religião vai ser boa se ela coloca Cristo como o caminho para a salvação. Aí ela é uma religião boa. Né? Não colocou Cristo, e ela é humana, ela fica aqui. E se vocês repararem, o diferencial, né, a gente pode, sim, a grosso modo, separar a religião em duas. Com Cristo e sem Cristo, né? Exatamente. Com Cristo, o que a gente prega, o que a Bíblia ensina, é que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, porque Cristo morre e a sua morte substitutiva paga o preço dos meus pecados. Todas as outras religiões, pode olhar, ela vai depender de algum esforço seu. Né? Você pode pensar em qualquer religião aí, pesquisa como é que a pessoa alcança a evolução, como é que ela vai melhorar, como é que ela vai alcançar as bênçãos, tudo você vai ver que tem sacrifício, que tem esforço humano, que tem boas ações, que tem caridade. A única que é diferente é Cristo. E aí tem algumas que fazem essa confusão né, de completar, né? Então, diz assim, Jesus, ele faz o começo, ele gera fé em ti, mas agora você precisa completar. Exato. Né, como se ele tivesse feito só o alicerce da casa e agora tem que construir as paredes, né? Ou ele mostra o primeiro degrau, pisou o primeiro degrau, bom, agora tu conhece esse cara, agora vai subindo, por sua conta a subida. Né? E aí a casa cai, né? Ela não... a casa cai. Então, por isso que não se sustenta, né? O Salmo 127, né? Em vão edificam, né? Se Deus não edificar a casa, em vão edificam. Né? Então, não perca tempo, viu? Não perca tempo dando ouvido a outros mistérios, segredos. O verdadeiro segredo está aqui. Né? Está no versículo ali que o pastor leu agora, né? No capítulo 2, bem no finalzinho do versículo 2, esse segredo é Cristo. Né? Então, Cristo é o segredo, é a chave que abre todos os tesouros. É muito interessante. Veja o que Cristo faz por você. Quando Ele morreu por você, Ele está, né, e gerou a fé no seu coração, ali a ação do Deus triuno na nossa vida, Ele abre os tesouros, né, de Deus para nós. Interessante é que no versículo 4 ele justamente dá esse conselho que o pastor acabou de dar aí, né? Está ali no versículo 4, né? Ele diz, não se deixem enganar. Não deixem que ninguém os engane com explicações falsas. Ou seja, com outros segredos, com outras coisas, com outras alternativas. Né? E aqui, acho que no versículo também, né, pastor, no 5, acho que todo pastor se une a Paulo, né? Que é uma alegria para um pastor quando ele pode ver que as suas ovelhas estão unidas e firmes na fé em Cristo. Esse é o maior sonho de todo pastor, né? Até agora eu me recordo aqui de uma coisa bonita que eu vi essa semana, um testemunho a respeito de uma congregação de um colega nosso que está internado com a Covid-19, né? O pastor André Bender, lá em Aracaju.
Aí conversando com o Luz do Luizão... Mundo é o nome da comunidade, né? Luz do Mundo, acho que é o nome. Isso, é. Aí conversando com um membro de lá, o Luizão, né, que foi membro presidente da GELB, uma pessoa fantástica. Aí ele me disse assim, a igreja continua nas suas atividades, né? Todos nós estamos cuidando da nossa família pastoral e as atividades não pararam. Todos estamos engajados para que nada pare. Né? Então é exatamente isso, né? A igreja, ela continua se ela tiver esse segredo. Né? Firmada em Cristo. Né? Exatamente. Se tiver o segredo certo, que é Cristo, a chave, a coisa anda. Né? É verdade, isso em todos os aspectos da nossa vida, né? Quando a gente está firmado, unido em Cristo, tudo fica um pouquinho mais leve também aqui e agora, né? Diante das dificuldades, do sofrimento. Tem dias assim que são cansativos, pesados, né? Que a gente às vezes não vê uma alternativa. Hoje eu estava chegando aqui, eu estava ouvindo uma rádio aqui da cidade, a Gaúcha, e um dos cronistas ali falando assim, nossa, como tá difícil, como tá pesado, porque os números da Covid estão aumentando aqui, né? E, nossa, assim, eu fiquei com pena dele, sabe? E ele estava triste, né? Eu dava vontade, assim, se eu tivesse o telefone dele, ligar para ele e falar assim, era o Paulo Germano, acho que era o nome dele. Paulo Germano, calma, vai passar, confia em Jesus, né? Nem sei se ele crê e tudo, mas é o que vem na hora, até para a gente confortar as pessoas, né? Deus está no controle, vamos confiar em Deus, vamos fazer a nossa parte aí também, no sentido de cuidar e tudo mais, né? Mas né? Deus está no controle, né? Deus está no controle. Agora, realmente, imagina sem você ter... Né? Você está de cara com a morte, cara com a morte ali, você está na última e você não tem aonde se apegar, né? Isso deve ser muito doloroso, né? A gente fica assim pensando sobre isso, né? E estou colocando aí essa realidade, né? Desse cronista, colocando essa preocupação, essa angústia, essa ansiedade, né? Imagina a gente poder, né? Na verdade a gente pode chegar e dizer assim, e dizer para uma pessoa assim, diz, olha, tem alguém que tem, assim, todo o poder para resolver isso, né? Assim, para tranquilizar, para trazer toda a paz, para resolver essa situação. Né? Nós temos essa assim, essa pessoa, né? E essa pessoa se chama Cristo. Né? Mas eu acho que é interessante, pastor, também essa questão puxar um pouco para a pandemia, mas... É engraçado como as pessoas falam assim, nossa, tudo saiu do controle. De quem, né? Pois é, aí que eu fiquei pensando, cara, mas quando é que a gente teve o controle sobre alguma coisa? Controle de quem? Não é? Porque assim, quem é que consegue aumentar um dia na sua vida? Quem é que consegue... Né? Mas eu acho que nós tínhamos uma sensação, até essa pandemia, que a gente tinha o controle. Né? Muitas pessoas, empreendedores de sucesso... O meu time, né, o Flamengo, numa onda assim, então, né, invencível, quer dizer, a gente tem muito essa coisa assim do controle. Agora a gente montou um time bom, um bom treinador, tem dinheiro em caixa, a minha vida também está tudo estabilizado, né? Agora eu vou viajar. Tá vendo? Eu não tenho controle. Né? Mas isso não é de hoje, né? Só lembrar aquele senhor lá que construiu um celeiro maior, né, que está na Bíblia, né? Como é que a resposta que ele falou, seu tolo, né? O que eu vou fazer agora? Né? Vou derrubar, vou construir maiores, né? Seu tolo, né? Hoje mesmo você vai morrer. E aí, para quem que vai ficar tudo isso, né? Então, eu acho que a gente nunca teve o controle. E agora a gente percebeu isso de uma maneira assim, obscena, de tão explícita, né? Que a pandemia nos mostra isso. E aí, eu acho que diante dessa incerteza, a gente pode olhar para esse versículo aqui, né? E realmente aprender e pedir a Deus que nos fortaleça, nos firme na fé em Jesus. Porque para que a gente possa olhar acima da pandemia, né? Acima, olhar para o alto, né? Na certeza de que Deus é todo-poderoso e nele eu posso confiar, né? Porque o resto vai passar, né? O resto vai passar e... Até se costuma dizer, né, a questão da morte, né? Qual é a única certeza na vida? Né? Falei até domingo. É a morte. E eu tenho pensado sobre isso. Acho que a única certeza na vida, né,
é que Deus está no controle. É isso aí. É isso aí. Sabe que essa reflexão, né, é engraçado como mudam as coisas. Eu trabalho numa editora, então tem os planejamentos, né? E a gente sempre, quando apresenta o planejamento para os mantenedores da editora, a gente tem meta. Aí você sabe qual é a meta que na última reunião que eu tive com a diretoria, eu coloquei a meta para o final de 2020? Manter-se vivo. É o que a gente pede a Deus, na verdade. Assim, olha, se puder manter vivo, quando eu digo vivo, é a empresa de pé, a gente de pé, porque... É uma questão de sobrevivência. Antes agora, a gente tinha a ousadia de dizer, não, queremos arrecadar tanto, queremos... Né, eu acho que chacoalhou com todas as nossas estruturas. E a única certeza que a gente pode ter, e essa certeza é um mistério revelado pela fé, é isso que o senhor falou. Só Deus. Talvez nunca a terceira petição do Pai Nosso tenha sido tão importante como nesse momento, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Mas a gente está pedindo assim, mas que seja logo, Senhor. Faz logo. Por favor, agiliza aí o negócio, porque a pressão está grande, né? A pressão está grande. Mas vamos seguir confiantes, né? Percebendo que, veja como Deus é generoso e bondoso, né? Além de Ele ter feito a obra redentora de Cristo, Ele mantém o Espírito Santo dele, né? E age através da igreja. O apóstolo Paulo, ele é membro da igreja, ele é enviado pela igreja para anunciar às pessoas esse segredo. E esse segredo é necessário hoje, né? Sim. É muito necessário, para que a gente possa realmente, diante de tantas incertezas, apresentar para as pessoas uma certeza. Né? Cristo vive, e quem crer nele, mesmo que morra, viverá. Né? Por isso que é importante a vida em união com Cristo. Né? Que aí eu acho que agora a gente pode... avançar? Exatamente. Sou eu ou você? Podemos ir adiante. Posso iniciar aí? Por Portanto, favor. Já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile da vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa.
elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Nossa, muita coisa, né? Para comentar. Bastante coisa bacana e importante aqui, né? Eu acho que o começo né, essa coisa do aconselhamento para quem é cristão já, né? Ali no versículo 7, principalmente, né? Me chama muito a atenção, né? Que a gente não seja só... eu lembro que uma das preocupações que eu ouvi várias vezes do nosso ex-professor, né? Eterno professor, Dr. Rudi Zimmer, né? Quando ele viajou vários países do mundo, e eu ouvi dele várias vezes a preocupação de que como era importante levar a Bíblia e motivar as pessoas a ler a Bíblia, porque ele se preocupava muito com uma fé cristã muito rasa. Sim. Né? Muito rasa, porque quando a fé cristã é muito rasa, começa a entrar nela muita superstição, muitas coisas assim. Então ele tinha muita preocupação com a China, com a África. Ele até uma vez comentou numa reunião que, depois de aposentado, ele tinha vontade de até ir dar aula num seminário na China, porque ele se preocupava muito com isso, né? E isso aqui me lembrou também que essa também é a nossa preocupação aqui com cada um de nós, né? Que a gente seja enraizado em Cristo, né? Porque eu lembro que uma vez eu tentei fazer plantação de agrião. Como é que é na água? É hidropônica? Hidropônica. Aí eu peguei, isso lá no Paraná, aí eu peguei uma banheira, que as minhas filhas já não usavam mais, uma banheira, e comprei aquela semeadeira assim, de isopor que tinha numa agropecuária lá, e queria plantar agrião, que eu gosto muito de agrião. E, rapaz, não deu certo. Não nasceu quase nada a ver, mas tinha que ver as raízes, aquilo ali, porque eu errei as doses que tinha que ter lá dos elementos químicos ali para dar certo, os nutrientes. Então, em vez de dar folha, em vez de dar verma, tinha que ver, mas estava bem enraizado. Né? Mas a fé cristã, para gerar frutos, ela precisa estar bem enraizada em Cristo. Né? Então, muitas vezes a gente não vê. Domingo, para o sermão, eu li uma frase do Spurgeon, é um pregador aí, acho que reformado, né? Ele fala que a graça que não transforma a tua vida não é capaz de salvar a tua alma. Né? Então isso é uma coisa que sempre mexe muito comigo, quando a gente vê que parece que a fé não produz frutos, né? E a gente sabe que o problema não está na semente, né? Sim, com certeza. Aonde está então, né? É importante a gente sempre lembrar e reconhecer, né, de que a natureza humana ela continua presente, né? A gente não é perfeito, né? E a graça de Deus ela vem a nós, né? Mas ela vai encontrar uma resistência natural em nós, né? Que luta, que milita contra, né? Por isso da importância de estar unido com Cristo, né? Enraizado nele. E é interessante ali no versículo 6, né? Até aqui na nossa linguagem de hoje, ela dá a impressão talvez um pouco equivocada, né? Quando diz, portanto, já que vocês aceitaram Cristo. Né? Na verdade, não somos nós que aceitamos Cristo, mas o sentido aí é das pessoas que recebem Cristo, né? Porque Ele vem a nós, né? Então na verdade não sou eu que aceito Cristo, mas Cristo me aceita, né? E eu apenas acolho Ele pela fé. Exato. Em minha vida. Agora é aquilo, né? Quando você se diz, eu sou um cristão, né? Sim. Eu temo a Deus. Então acho que aí nesse aspecto, olha, Ele está dando esse toque para nós, né? Bom, portanto, você que é cristão, isso. Né? Então, meu amigo, vamos lá, né? Construa a sua vida sobre Ele, né? E se torne mais fortes na fé, né? Até na linguagem tradicional ele diz lá, né? Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, né? Então é melhor, né? Então, como nós já recebemos Ele faz parte da nossa vida. Viva. Exatamente. Vamos. Não te acomode, porque aí é importante lembrar o que Lutero também diz, né? Quando ele fala, né, sobre a questão da luta que nós devemos ter, né, por contrição e arrependimento diário, nós temos que afogar em nós o velho ser. Exato. Né, para que através de Cristo ressurja um novo, né, que possa... E afogar alguém sempre requer muito esforço, né? Exatamente. Pelo menos nos filmes que eu assisto, aí que eu vejo alguém sendo afogado ali, o negócio não é... Há muita resistência, né? Exatamente. O nosso velho homem é muito resistente, porque
muitas vezes aquilo que nos dá prazer é o que nos está fazendo mal e a gente tem muita dificuldade de reconhecer isso e conseguir a libertação, né? Por isso que, para mim, o segredo é só com Cristo, é só Cristo, né? Por isso é tão importante essa questão do enraizado, né, que tu chamaste a atenção aí, né, nós estamos enraizados em Cristo, né? Cristo, na verdade, a palavra, né? E aí ele vai adiante no versículo 8, ele vai dizer, né, diz assim, para quê, né? Por que isso, né? Se tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor. Quer dizer, se tu não está enraizado na palavra de Cristo, né? Qualquer vento de doutrina derruba, né? Então essa era a preocupação do Dr. Rudy, né? Assim, se a pessoa conhece a palavra, não é qualquer vento que vai derrubar ela, porque ela está enraizada naquilo que é o essencial, que é Cristo. E dá para fazer uma ponte, né, com a história da IELB, né? Porque o Brothers, né? O pastor Brothers que vem para cá, ele, quando está lá em Pelotas, né, ele encontra uma pessoa de São Pedro e essa pessoa fala para o senhor Govert, o Father Govert lá, que aí vamos ouvir ele, né? Então, e o Govert deu apoio ao trabalho e ali começou a IELB exatamente porque era um homem conhecedor da palavra, estava enraizado na palavra. Quando ele ouviu a pregação do pastor, né, Brothers, o pastor americano que veio para cá em 1900, ele falou, opa, aqui temos, esse é raiz. Né, esse é ponto firme, né? Firmeza, exatamente. E aí, a partir daí, surge uma história muito bonita de uma denominação que está há mais, né, 116 anos procurando pregar a verdade para as pessoas, né? Pregar esse segredo, que Jesus é a chave. E então veja como na nossa vida também, muito provavelmente, o que nos segura diante das tentações e das provações é estarmos enraizados. Está previsto hoje aí, né, vento forte. Sim. Eu vi até que você tirou o carro de um lugar, não sei se foi coincidência. Eu estou pensando em deixar o meu carro. Os meteorologistas lá de casa me aconselharam que eu tirasse o carro de nós dois aqui já perdemos, né, 2 carros aí num ventinho que deu aí, caiu uma pequena tora no nosso carro, né, virou 2 saveiros, os Voyage. Então, eu olhei hoje, quando eu cheguei aqui, eu falei, opa, boa ideia, né? Então, quer dizer, para que as árvores não caiam, aí a gente precisa que elas estejam bem enraizadas, e a gente tem passado e passa na vida por ventos, tormentas fortes, né? Sim, muito. Né? Então, as provações, às vezes a gente acha que sozinho dá conta e a gente não dá conta, né? Precisa de Jesus. Que bom que Ele está aí, né? Presente na nossa vida, né? E nos ajudando sempre, né? E uma outra coisa bonita que ele chama atenção aqui, né, assim, acho que aí começa, assim, toda a raiz, ela nasce ali, né, a questão do batismo, né? Ele chama atenção a isso, né? Qual é o sentido e o significado do batismo em nossas vidas, né? Então, ali que começa a nossa união com Cristo, né? E é muito confortador e consolador. Fiquei muito feliz esses dias o Sérgio, né, membro da nossa diretoria, lembrando do batizado do filho, né, emocionado. Sim. Né? Faz 3 anos já. Foi o que ele falou? 3 anos. 3 anos. Eu fiquei tão comovido, assim, emocionado junto, porque que gostoso, que bacana é você se ver assim a gratidão, né, pelo batismo, que é algo tão sublime na vida da gente, porque é isso que o senhor falou. A partir daquele momento, a união é selada ali, né? Exatamente. E Deus faz um pacto comigo, né? Uma promessa ali. E eu peço a Deus que Ele me ajude, que eu possa ficar, né, firme até o fim dos meus dias na fé que eu fui batizado, né? É como o apóstolo Paulo chama, que ele compara isso, né, com a circuncisão, né? Tipo assim, que a circuncisão era aquele selo, aquela marca de propriedade de Deus, né? E ele diz, o batismo é essa marca de propriedade, ele sela. Que bom que mudou, né, o selo, né? Exatamente. O batismo não dói nada, né? Não dói nada, ele é... A circuncisão acho que era complicado. Era um pouco complicado. Acho que, né, e é tão mais bonita a cerimônia, acho, do batismo, né? Mais bonitinha, né? A água, né? A circuncisão já... É mais light a coisa. Né? O pastor já ia ficar um pouquinho... Ia ter que usar um aventalzinho ali, né? Mas eu vejo que o batismo, né, no 12, ele fala sobre isso, né? Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo
e também foram ressuscitados, né? Também tem essa coisa, mortos para, né, para o diabo, para a nossa carne, quer dizer, ressuscita, né? Nos traz para uma vida nova, uma nova aliança, né? Um novo viver realmente, né? Tanto que fala que essa é a nossa primeira morte e primeira ressurreição, primeira né? ressurreição. A gente vai ressuscitar 2 vezes, então. 2 vezes. Né? A primeira ressurreição é essa nova vida, né? O novo nascimento que nós recebemos, né? Que Jesus fala ali no começo do Evangelho de João, né? Para Nicodemos, no capítulo 3, que o novo nascimento, essa é a primeira ressurreição que o batismo nos proporciona, né? Eu quis puxar esse fio, pastor, exatamente porque muitas vezes, né, por muito tempo se usou que as promessas para o povo de Cristo, para os cristãos, elas só virão depois da morte. Sim. E na verdade já começa aqui, né? Sim. A nossa vida com Cristo é desde o nosso batismo. Então as promessas que Deus faz para o seu povo, elas são válidas para nós. É muito importante aí essa compreensão, né, de que o batismo ele nos dá isso, né, assim, essas promessas que fazem com que nós possamos viver, né, no dia a dia de nossas vidas, né, essa realidade da fé cristã, né. Então não é uma coisa que é lá do passado, que fica lá para trás, né? Ou que é uma coisa que é lá do futuro, que vai vir só depois. Não, ela é uma coisa do presente, ela começa e continua no dia a dia de nossa vida, né? É uma coisa contínua, né? Que, claro que a glória, né? Vamos dizer assim, a coroa virá no dia da nossa ressurreição, né? Mas como é maravilhoso saber que a cada dia que eu levanto, a presença de Cristo na minha vida, de Deus na minha vida, ela é eficaz, ela é real, né? Não é só na Santa Ceia, Deus está presente, me abençoando, cuidando de mim em todos os momentos da minha vida. Isso é maravilhoso. Né? A gente pode até dizer assim, né? O que nós recebemos no batismo, né, e recebemos pela palavra é suficiente para a nossa salvação. É suficiente. Né? Isso, assim, isso nos salva, né? Então nós não podemos dizer que é algo incompleto, né? Não, é completo. Desde o dia do batismo eu tenho o necessário pleno, né? Completo para a minha salvação. Perfeito. Né? Então vejo que generosa é a ação de Deus na nossa vida, né? Que no passado pensou em nós ao enviar o seu Filho, né, dando a sua vida por nós, e agora, desde o dia do meu batismo, ele se faz presente na minha vida, e ele está lá no futuro também. Então, no ontem, no hoje e no sempre. Né? Ele sempre é socorro bem presente que não falta. Exatamente. Sempre está presente. Sempre presente, né? Cada dia da nossa vida. Né? Nos ajudando, nos, né, auxiliando. E aí vem os alertas aqui. Né? A preocupação dele também nesse capítulo é que muitas pessoas acham assim, mas só isso? Jesus morreu por mim, é o suficiente? Aí alguns falam, não, você tem uns dias especiais que você precisa cumprir, tem os rituais que você tem que fazer, tem alguns alimentos que você não pode comer. Quer dizer, isso tudo Paulo, né, ele aqui elimina. Né? São os penduricalhos, né, que se diz, né? Exato. Cristo faz, mas tem uma série de coisinhas tem penduradas. Os veja bem, né? Tem os veja bem, pendurados na tua volta que você vai ter que, como diz o gaúcho, sorver, né? Exato. E não é nada disso, né? Cristo completou a sua obra, né? Então agora a preocupação de Paulo é que nada faça com que a obra de Cristo, inclusive, seja diminuída. Porque quando eu digo que eu preciso fazer algo, que tem algo a ser feito, eu estou dizendo que Jesus não cumpriu a sua missão. Exatamente. Né? Porque se Jesus falou lá em João, né, a palavra de Deus fala, que Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho para que todo que nele crê não morra, né, mas tenha a vida eterna, agora tem o veja bem, né? Então você está diminuindo a obra de Cristo. Né? O importante sempre é a gente entender isso, né, de que tudo que Cristo fez, né, para a nossa salvação, Ele fez e está feito. Né? Então, no plano vertical,
É. Para eu chegar a Cristo, isso está resolvido. 100%. Então, se tem alguma coisa que eu preciso fazer, é para o meu próximo, porque eu amo o meu próximo, porque o meu próximo precisa, e porque eu vou ser espelho do amor de Deus para o meu próximo. Mas nada disso que eu faço, e por mais que eu faço, tem alguma coisa no sentido vertical. Né? Às vezes eu posso, né, por exemplo, Sexta-feira Santa, né, tem um costume no catolicismo, principalmente, de não comer carne vermelha. Sim. Aí imagina eu e o pastor Horst, 2 pastores evangélicos, cheios de prédio em volta, nós decidimos fazer uma costela, aquela 12 horas que a gente 6 da manhã começa a fazer. De chão ali na frente, todo mundo dos prédios vendo, e a gente faz aquele cheiro de carne. Aí eles vão olhar e falar assim, mas veja lá da igreja luterana. A gente poderia fazer? Poderia, não é proibido fazer, exatamente, né? Mas convém. Exato, né? Por que a gente vai causar um escândalo, vai causar um incômodo nos vizinhos? Então, eu posso até abrir mão de fazer algo que é lícito, porque não é conveniente fazer, né? Faz na Páscoa, né? Exatamente, faz no domingo, no sábado de aleluia, né? Começa na sexta-feira mais tarde, enfim, mas é exatamente porque aí que está, como o pastor falou, né? Com Deus está tudo resolvido, Cristo resolveu, né? Mas agora eu não faço isso querendo algo com Deus, né? E inclusive para bênçãos materiais, né? A gente não oferta para Deus me abençoar, Sim. Né? A gente oferta porque foi abençoado. Que já recebeu a bênção. Eu comento sempre, né? Para mim a oferta ela vem na hora da colheita. Você colhe, daí você oferta, né? Você não oferta para ter colheita. Né? E é muito bacana, né? Que o apóstolo Paulo lá em Coríntios ele fala, né? De que Deus não pede o que você não tem, né? Então, se você tem, foi Ele que te deu. Exato. Né? Então Ele vai pedir aquilo que você tem, né? Então, a única coisa que você precisa fazer é reconhecer o que você tem. Né? Dar graças a Deus. Né? E aí, às vezes, entra o lado humano, né? Porque nós não queremos reconhecer porque nós somos muito apegados às coisas. Né? Nós achamos que nós somos proprietários daquilo, donos apegado absolutos. e orgulhoso, né? Exatamente, achando que é a gente que conquista tudo. E aí onde já se viu agora ter que dar uma parte importante para alguém aí, porque se não fosse eu acordar cedo exato. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não criar aí, como o senhor falou, né, penduricalhos, né? Achando que com isso a gente está alcançando a graça de Deus. A graça de Deus é um presente, né? Um amor imerecido, né? E é nisso que a gente deve confiar, né? Porque como ele fala no 17 ali, né? Desculpa, tudo é uma sombra. Exatamente, exatamente isso. Quer dizer, assim, as leis, as regras, né? Todas elas são apenas uma sombra, né? Elas até tinham um papel no Antigo Testamento, né? Sim. Que ajudava, né? Apontava para Cristo, né? E muitas dessas questões. E também eu vejo assim que Deus foi muito pedagógico com o seu povo. Por exemplo, me pergunto às vezes, por que você acha que Deus proibiu os judeus de comer carne de porco, né? A gente que conviveu um pouco mais no interior sabe que a questão do porco e a higiene, principalmente antigamente, era pior. Agora imagina eles 40 anos no deserto com os porcos ali e tudo, né? Falando nisso, até está surgindo aí de novo um boato, né? Pois de um vírus, né, de porco na China com possibilidades pandêmicas Os caras querem nos seres matar humanos, a gente de né? susto, né? Então, a gente sempre diz, né, que essa questão dessas leis que Deus colocou para o povo, né, para evitar uma série de coisas, na verdade era o SUS da época, né? Porque era uma questão de saúde pública. Você sabe que, por exemplo, a circuncisão, né? Também, né? De saúde também pública. De saúde, também de saúde. Até hoje é provado, né, que não existe câncer em circuncidados, é incrível, né? Então é isso, né? É o cuidado holístico que Deus tem com o seu povo. Então, agora, isso não é para salvar, né? No sentido espiritual, dar a vida eterna, mas sim de cuidado, de orientação, de apontamento para Cristo. Agora, por isso que ele aponta como uma sombra. Agora diz ali, né, no 17 que a realidade é Cristo, né? São as bênçãos que Deus promete para essa vida. Né? Então, são benefícios para essa vida, não benefícios para a eternidade. Exato. Né? Porque não existe nenhum benefício para a eternidade. O único benefício para a eternidade é a tua salvação, né? Sim, né, eu fico imaginando na questão da lavoura, né, que tinha que a cada 7 anos dar o descanso. Né? Naquela época não tinha
né, como corrigir o solo, nada disso. Hoje existem, né, mecanismos e tecnologias até naturais, né? E mesmo assim, né, isso ainda é válido. É válido, né? É válido, né? Tem o plantio direto, quer dizer, mas se você olhar, tudo tinha um motivo, né? Eu acho muito bonito a lei ali que você não podia colher nas beiradas da estrada. Né? O foco era com o estrangeiro, né? Com o próximo, né? Com o necessitado, com aquele que não tinha. O caminhante, né, passava ali, podia se alimentar daquele alimento. Né? Eu acho interessante aqui no versículo 4, né, que ele diz, acho que é no versículo 4, né, ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Né? Quer dizer, todas essas regras eram uma conta que o povo tinha que cumprir. Né? Aí o que Jesus faz? Ele prega isso tudo na cruz, diz assim, eu cumpro isso, está pago. Está pago, né? Então, uma série de coisas que são... Todos os nossos boletos lá que o nosso pecado estava gerando, estão pagos. Quer dizer, tudo pagos, né? Tudo pago na cruz. Olha que maravilha, né? A gente sabe todos os nossos pecados. Eu sempre faço uma conta bem brincadeira, né? 3 pecados por dia, vezes 365, dá 1.000 por ano. Sim. Eu tenho 47, eu tenho uma ficha corrida com 47 mil delitos. Né? Isso 3, né? Só 3. Aí você imagina, né? Tudo isso pago na cruz, né? Aí pega os teus, pega os da Karen, pega o da Silmar, pega não sei o quê. Todo mundo. Né? Tem gente que diz que até que a Silmar, por ter casado comigo, ela vai ser salva por obras, né? Mas isso é intriga da oposição. Mas essa questão exatamente de ver como Deus ama a gente, né? Porque é muito pecado, né, que ele pregou na cruz. E se tu fores comparar isso aí, né? Por exemplo, se tu colocar isso diante de um juiz humano, que juiz humano ia dizer assim, eu vou te absolver com 45 mil delitos. Imagina aquelas fichas que eles mostram, né? Corridas. Não tem como, né? Quem é o único que paga? E tem mais uma, né? Cristo pagou os teus pecados antecipados, né? Os que tu ainda vai cometer até o fim da tua vida, né? Lá com os teus 92 anos. Amém. Se não vinha essa síndrome do porco aí, tá louco. Né? Graças a Deus, né, que é o nosso Salvador. Mas, pastor, nós estamos chegando na nossa hora. Ok. Que já estamos, acho que com 50 minutos, né, Karen? 52 minutos já de estudo bíblico. A gente alcançou o nosso objetivo, que era chegar no versículo 19. Né? Não sei se o senhor quer fazer alguma consideração final aí sobre esse texto. Acho que talvez sempre importante dizer, né, que o que nos une a Cristo, né, é o que o próprio Cristo faz por nós, né? O que ele faz por nós, né, num ato de amor extremo, né, dando a sua vida, né? Isso ali essa obra dele que é a obra completa que nos une a ele. Isso aí. Ele é a cola tudo que nos cola a ele mesmo, né? Ele que nos agarra, porque às vezes a gente está louquinho para escapar da nossa carne, né? E ele segura, agarra a gente. Então terminamos com uma oração, eu farei. Ok. Querido e bom Deus, o Senhor que controla o corpo, que alimenta, que mantém unido por meio de juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça, Senhor. Que o Senhor faça com que cada um de nós também cresça na sabedoria, no conhecimento desse mistério, dessa verdade revelada, que Cristo é o meu Salvador, que unido com Ele, enraizado nele, eu tenho a chave que abre as riquezas do céu. Obrigado, Senhor, por abrir para mim, para cada um de nós, pobres e miseráveis pecadores, a salvação, a vida eterna. Fortalece, Senhor, a nossa fé, não permita que os nossos pés vacilem diante das dificuldades, das provações, mas que firmados em Cristo Jesus, unidos com Cristo Jesus, possamos caminhar-nos firmes até o final da nossa vida, para sermos recebidos por Ti, de braços abertos, na morada celeste. Abençoa, Senhor, a cada um, todos os nossos lares, a nossa igreja, para que continuemos anunciando Cristo, essa chave, a única chave que abre os céus. Obrigado por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Fraterno abraço a todos, obrigado aí pela companhia e até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos vocês e até na próxima terça.